Depois de publicar livros sobre a ditadura brasileira, o esquema do mensalão e as eleições de 2014, o historiador Marco Antônio Villa, comentarista do Jornal da Cultura, está de volta à literatura. Agora à noite ele está lançando um livro sobre a migração nordestina. O livro levou 2 anos para ficar pronto, porque foi difícil para o Villa, achar as memórias dos nordestinos. Foi isso, Maiana Leocádio. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Exatamente isso. E é triste, na verdade, Porque o que o Villa percebeu é que muitos nordestinos, por conta do preconceito, fizeram de tudo para apagar o passado. E por isso que hoje é tão difícil encontrar informações dessa história. Ao contrário da imigração, por exemplo, japonesa, italiana, espanhola, que é tão forte aqui no nosso estado e na nossa cidade também. Mas é claro que há nordestinos migrantes, orgulhosos de onde vieram e que alcançaram o sucesso aqui em São Paulo. É o caso do seu Vicente. A gente conheceu a história dele e conta para vocês agora. A minha mãe falava: filho, cresce, completa 18 anos e vai para São Paulo para me ajudar, porque a situação aqui está difícil. Vicente seguiu o conselho da mãe. Aos 18 anos, deixou o Ceará e embarcou em uma viagem de 6 dias na boleia de um caminhão rumo à Terra da Garoa. Na cidade grande, ele aprendeu o ofício de borracheiro. Uma situação precária, por exemplo, ganhando salário mínimo, indo trabalhar na cidade, pegando ônibus, chegando de volta às 7, 8 horas da noite. Mas Vicente não desistiu. Foi estudar, se formou em administração, virou empresário e ainda hoje, aos 77 anos, tem fôlego para mais estudos. Curso último ano de teologia. Eu me considero um homem bem-sucedido, vindo do Nordeste. Muito embora eu atribua tudo isso ao empenho que eu tive em estudar. A história da migração nordestina para São Paulo é contada no livro Quando Eu Vim Me Embora, do historiador e comentarista do Jornal da Cultura, Marco Antônio Villa. Ele traz dados e descreve a saga dos nordestinos rumo à capital paulista e as dificuldades que eles tiveram de superar, como preconceito. Era aqui na estação de trem do Brás, em São Paulo, o destino final da longa e cansativa viagem de muitos brasileiros que vinham do Nordeste do país. O fluxo de viajantes era tão grande que, em meados da década de 70, o lugar era conhecido como Estação do Norte. A cidade grande era a terra promissora, o centro industrial que precisava de trabalhadores. Já o Nordeste, região essencialmente rural, sofria com a seca e a crise econômica. Buscar novas oportunidades era a esperança do povo nordestino e eles ajudaram no crescimento de São Paulo. Vicente foi um deles. O empresário tem hoje 4 lojas e emprega 30 funcionários. O importante não é ser paulistano, é ter São Paulo no coração. Eu amo São Paulo. E o Marco Antônio Villa está aqui numa maratona, autografando os livros aqui na Livraria Cultura. Mas a gente vai puxar ele aqui rapidinho para poder fazer uma pergunta. Villa, boa noite. Boa noite a todos. O preconceito com o nordestino aqui em São Paulo ainda é grande aqui na cidade? Diminuiu. Eu lembro quando eu vim morar no ABC, vindo do interior de São Paulo, na década de 60, era muito forte, Era sinônimo, se o jeito fazia uma coisa errada, falava que você fez uma baianada, o sujeito se vestia de forma diferente, dizia que se veste como baiano. Então você tem uma carga. Isso foi diminuindo ao longo do tempo. Todo o processo de imigração ou de imigração, você tem no primeiro momento essas formas de preconceito. Com o passar do tempo, há uma incorporação e isso vai se esvaindo. Mas o preconceito ainda continua, só que muito rarefeito. O que mais te chamou a atenção na coleta desses dados? Então, além dessa questão do preconceito, que faz com que a gente não tenha muita história, memória desse povo? Eu acho que, de um lado, há um resgate sempre da imigração italiana, espanhola, portuguesa, japonesa. Por exemplo, nos filmes, nas novelas, sempre tem essas referências. É muito difícil encontrar referência à migração nordestina, que tem um papel fundamental, no caso da região metropolitana e mais especificamente de São Paulo, muito grande, especialmente no período entre o final
final da Segunda Guerra Mundial até meados dos anos 60. Foi, naquele momento, naqueles 25, 30 anos, o maior deslocamento no mundo ocidental sem ação do Estado. Muito maior, por exemplo, do que o deslocamento no México, que foi em direção à cidade do México, ou outros deslocamentos aqui no continente americano, né? Vila, obrigada. Continua então nessa maratona. William, com vocês.